Olá, Sincroquim, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui nesse canal. Eu me chamo Sabrina Vons, sou terapeuta holística e trago a espiritualidade na prática através do Tzolk'in. E hoje chegamos ao sexto dia dessa onda encantada, então eu quero que vocês observem como estão as estruturas da sua vida para que essa passagem, esse rito de transformação que se chama coluna mística no Tzolk'in, seja cada vez mais presente e que abra para você uma infinidade de possibilidades. Mas antes de darmos continuidade, eu quero convidar você a entender um pouquinho mais sobre a coluna mística. No vídeo anterior, eu dei uma breve amostra sobre onde estamos e por que se chama coluna mística também. E vamos dando continuidade aqui, trazendo sobre a noite rítmica azul, que é o Qin regente desse dia. Além de estarmos em uma onda que pede organização, hoje o tom rítmico mostra como nós vamos organizar essas questões do nosso ponto de vista, mas trazendo para nós também infinitas possibilidades. Então, hoje eu não quero que vocês se encaixem em uma das opções que eu irei trazer, mas sim entendam que são apenas pequenos fragmentos de uma infinidade de coisas que pode surgir para você, de um download, de uma percepção que funcione para você dentro da tua jornada. A frase-chave do mantra Qin da noite é: organizo com o fim de sonhar. Quando você traz a organização no seu dia a dia, como que ela está facilitando para você a oportunidade de sonhar, de entrar nesse mundo dos sonhos, onde tudo é possível, aonde o unicórnio toma um sorvete com o teu professor de educação física da primeira série. Então isso tudo acontece nesse mundo dos sonhos, desse mundo cheio de simbologia. Quando nós organizamos as simbologias que vêm até nós, quando nós organizamos também esse lado oculto da vida, esse lado místico, esse lado que também é um tanto abstrato, como eu já andei falando nos vídeos anteriores, sobre as pessoas saberem se guiar nesse mundo que é visto como holístico, que é visto como espiritualizado, que é visto como muitas vezes algo difícil de ser compreendido, sendo que na verdade é apenas uma percepção sua que precisa se abrir. O querer estar aberto para entender também como esse simbolismo funciona dentro da tua história vai fazendo com que você se familiarize cada vez mais. Então, quando nós pensamos em simbolismos, nós precisamos entender também o que ele representa no mundo dos nossos sonhos. Eu quero que vocês organizem esta percepção daqui para frente de como os sonhos estão se manifestando para vocês. Principalmente porque muitas vezes nós não validamos aquilo que nós sonhamos porque achamos que é uma coisa sem pé, sem cabeça, mas que no fundo sempre tem um quê de mistério, um quê que fica ressoando o dia todo na nossa mente, e quando nós colocamos esse cenário na nossa frente e começamos a refletir sobre a simbologia como se fosse um grande filme, nós começamos a entender que a ordem dos nossos sonhos ele influencia também aqui a nossa jornada. Portanto, dessa maneira nós começamos a equilibrar nossa intuição. Lá no tom lunar nós estabilizamos as energias que estavam vindo até nós. E nós fazemos isso agora quando nós equilibramos a nossa intuição. Se vocês estavam tentando dar uma acalmada, uma estabilizada, uma organizada, nós agora sabemos que isso vai ser feito de uma maneira mais intuitiva, pelo menos nesse momento. Então entenda que o Tzolk'in ele é feito de ciclos justamente para você entender por que em alguns momentos nós vamos dar atenção para algumas coisas, vamos lapidar alguns conhecimentos para daqui a algum tempo nós conseguirmos absorver e também dominar um pouco mais essa estrutura dentro da gente. Cada vez que está sendo movimentado uma onda encantada dentro de nós, nós estamos amadurecendo o nosso ser para que a gente consiga também fluir um pouco mais sobre alguns aspectos. Existe um grupo no WhatsApp que se chama Sincroquim, que foi o que deu início a esse canal, e lá eu acabo compartilhando de maneira mais objetiva, direta, algumas dicas para o dia que as pessoas irão viver. Eu compartilhei sobre a questão de como que as pessoas percebem o seu dia, a sua energia, de acordo com o Kim que está regendo aquele dia, ou até mesmo uma onda encantada. E algumas pessoas já conseguem perceber que em alguns selos elas se sentem um pouquinho mais desconfortáveis, em outros elas têm maior fluência. E isso vai trazer sobre assuntos N diferentes, pode trazer sobre trabalho, relacionamento, dinheiro, saúde, o que você imaginar.
E você pode, às vezes, até levar para o processo terapêutico isso, para o processo meditativo isso, quando você começa a observar no Tzolk'in como você ficou de acordo com aquele dia. Claro que existem N fatores, mas quando a gente cria um padrão de repetição, isso emite um sinal. O tom rítmico, ele vem estabilizando os nossos desafios. Ele vem estabilizando através dessa capacidade da gente entender que somos seres de grande abundância. Então, a onda encantada do espelho branco, ela já traz para nós uma infinita possibilidade, mas se essa infinita possibilidade trouxer infinitos problemas, nós acabamos torcendo o nariz, não é mesmo? Mas quando nós enxergamos um método de organizar os nossos processos intuitivos, os nossos processos dos sonhos e também a questão da abundância na nossa vida, em qualquer área que seja, porque geralmente a gente fala de abundância, as pessoas correlacionam a questão financeira, mas não é necessariamente nisso. Então você consegue observar como vem para você esse aspecto, como você vai fluir nessas questões aí de simbolismo, de sonhos e também de intuição. Em dia de tom rítmico, nós temos como guia a noite rítmica azul. Então, vai ser um dia em que nós precisamos equilibrar um pouquinho mais a nossa intuição, também não ir somente pela intuição, sem olhar para o simbolismo por trás dela. Existe sim mensagens ocultas, mensagens simbólicas e que precisamos aprender a fluir nessa abundância de mensagens que podem vir. Inclusive, o Dr. José Arguelles falava muito sobre a questão dos arquétipos. Então, se você não entende sobre arquétipo, eu recomendo você ter um leve contato com o tarô. Tarô é uma riqueza de arquétipos e ele traz para você muita clareza também de como que você identifica alguns padrões e comportamentos através dos arquétipos que são incorporados na nossa vida. Isso que é importante que você acabe se guiando pelo mundo do simbolismo, pelo mundo das intuições, dos sonhos, para que entenda como que as coisas estão fluindo, como que você precisa de uma organização e essa organização ela vai ser muito através do que a tua intuição vai trazer. Então, por isso eu dei o exemplo dos Kins. Às vezes você precisa organizar as suas fluências, os seus desafios, os seus processos terapêuticos através desse mundo dos sonhos, desse mundo dos simbolismos. E análogo aqui nós temos o guerreiro rítmico amarelo, então pede bastante coragem, questionamento. Então, quando vira o processo intuitivo, também traga o processo do questionamento. Traga sempre perguntas sobre o que você está sentindo, sobre o que você está percebendo que está acontecendo na sua frente e não pegue isso como uma verdade absoluta. Sempre questione. O que eu estou trazendo para vocês aqui, esse simbolismo, a minha percepção, questione. É apenas um ponto de vista, apenas uma percepção, é um fractal de uma grande verdade, de uma grande conexão que existe desse planeta, dessa infinidade e abundância de realidades. Então, quanto mais nós questionarmos, quanto mais coragem nós temos de enfrentar também as nossas dúvidas, os nossos medos, quanto mais nós trazemos os questionamentos, quanto mais nós trazemos as nossas percepções, mais coragem nós temos de ser estratégico. Então, você pode ser muito estratégico usando o seu mundo intuitivo, usando o seu mundo abstrato, mas não esqueça de sempre trazer um questionamento, né? Na minha percepção, um bom canal que transmite, que canaliza todas as informações, principalmente desse mundo espiritual, ele precisa ser um bom questionador. Aquele que só passa sem pensar, aquele que passa sem filtro, acaba não percebendo como as coisas aqui funcionam para nós e que essa realidade ela também tem um modo estratégico de estar sendo vivenciada. Por isso, acesse a abundância, mas traga e aterre com coragem e estratégia. Porque justamente nós temos aqui no Antípoda o caminhante do céu vermelho, e o caminhante do céu vermelho, ele traz para nós uma dificuldade muitas vezes de acessar esse mundo lá dos sonhos, lá onde você viveu tudo que você queria viver e não tem uma disciplina, uma vigilância para aplicar aqui. Então, orar e vigiar é para isso. É para você entender que o mundo dos sonhos, o mundo abstrato, o mundo espiritual, ele também exige que você acesse ele e acabe canalizando algo e materializando. O que você faz na sua rotina para que você consiga trazer mais os céus para a terra, os teus sonhos, as tuas aspirações aqui para a terra.
O sonho do amanhã, que vem com o profeta, ele traz também muito essa necessidade de viver o aqui e o hoje e aplicar, né? Então a gente sabe que vai acontecer dessa ou dessa outra maneira, mas é importante que a gente não acabe perdendo o orar e vigiar. Então, o ego ele tem uma grande capacidade de identificação, achar que tudo que vem de informação é para nós, achar que tudo que vem de informação é sobre nós. Então, não é só sobre isso. É importante você trazer o questionamento para que isso flua de uma maneira muito mais leve. Quem fica responsável pelo tom da integridade que está aqui abaixo é o espelho branco. Então, novamente, pede que você traga maior integridade nessa onda encantada, nessa organização, quando você enxerga as infinitas possibilidades e não condiciona, não se identifica com algo em específico. Portanto, traga mais para você a ordem, o refletir. Quanto mais nós refletimos sobre a vida, sobre o mundo abstrato, menos nós acabamos caindo na vaidade dos nossos próprios reflexos narcisistas. Então é tudo sobre mim, tudo sobre esse aspecto que eu carrego de, ai, como eu sou incrível, como eu sou um ser de luz. E na verdade precisa de bastante ajuste, bastante estabilidade, e por isso nós vamos ter uma rotina bem dedicada ao mundo espiritual. Então, no dia de hoje, eu convido vocês a se dedicarem com um ritmo organizado. Então, todo o tempo que você dedica para sua casa, você vai ter que dedicar para o seu trabalho, para a sua saúde, você vai dedicar também para o seu lazer, e assim vai até que você encontre um método que flua para você maior abundância. E a maior abundância vai ser exatamente nessa oportunidade de percepção da espiritualidade agindo em todos os aspectos da sua vida, que todos os seus sonhos estão sendo realizados em todas as esferas. Mas para que isso aconteça, não adianta regar somente uma sementinha, são várias que precisam, mas você precisa ter coragem de se questionar antes de agir por impulso. Então, no dia de hoje, tragam bastante equilíbrio, igualdade, não caiam tanto nas questões emocionais e nas tormentas que podem vir, porque isso tem muito a ver com esse mundo teu do inconsciente, esse mundo simbólico. E quanto mais você se aprofundar nesse mundo abstrato, nesse mundo dos sonhos, mais você vai entender sobre quem você é. E também, quando você observar isso tudo, traga esse olhar de quem está assistindo um grande filme. Não se identifique, não precisa ficar criando conexões. Ah, isso aqui é sobre mim. Não, ele está no inconsciente. E lá atrás, muitas coisas nos foram colocadas do inconsciente. Quem nunca se identificou com um filme, com uma história? Desde a era da infância, que a gente escutava as historinhas das princesas, as historinhas da Disney, até agora, depois de adultos, se identificando com os romances da televisão, com os romances não tão certos das músicas que estamos acostumados a ouvir. Tudo isso tem um simbolismo e controla, sim, a tua vida, que é um tanto conturbada e desequilibrada. Então, para que você consiga equilibrar isso, olhar para o mundo abstrato é extremamente importante. No dia de hoje, acesse bastante abundância, bastante possibilidades. Não esqueça também de cuidar sobre a sua fala, não acabar falando demais. Eu gosto de trazer o dia em que a noite rege como um dia mais introspectivo, um dia mais de entender mesmo esse mundo espiritual, não tão tangível, mas muito, muito, muito estratégico. E é isso. Se questionem sobre tudo, mesmo que vocês estejam sendo um canal de muita fluidez, é muito importante que você se questione sobre tudo que vai vir, mas com um grande olhar de observador, de aprendiz. E é isso. Eu espero vocês até a próxima.